Oi, gente! Dando continuidade ao nosso vídeo de formas, hoje eu vou mostrar para vocês como dar acabamento naquelas peças que fizemos. Eu sou Lucitane e esse é mais um vídeo do Cada Coisa Ateliê. Bom, gente, então aqui a gente tem as peças que a gente fez naquele outro vídeo de formas e que hoje eu vou mostrar para vocês como fazer acabamento. Aqui tem 2 dias que eu fiz essas peças e elas já estão firmes o suficiente para eu poder dar acabamento, porém não estão completamente secas. Esse ponto aqui que eu gosto de dar acabamento é o ponto de couro, é que a peça não está ainda totalmente seca, porém ela está firme o suficiente para eu exercer certa pressão sem deformar a peça. E para poder chegar nesse ponto aqui, são vários fatores que influenciam. Se sua argila está muito úmida no dia que você fez, se a temperatura e a umidade da região de vocês vai contribuir mais ou menos para que a peça seque mais rápido. Então isso tudo vocês vão ter que observar. Aqui, olha, quando eu vejo que a peça soltou facilmente da madeira e ela tá então, ela já está bem firme, porém ela ainda tá macia, olha, eu consigo exercer uma pressão nela aqui e modificar de maneira que ela não vá deformar, mas também ela não tá muito seca para ela não ficar esfarelando na hora de eu dar o acabamento. Vamos ver, aqui ó, essa também soltou facilmente da madeira. Essa tá firme ainda. Como é que eu posso fazer? Eu posso dar uma batidinha na madeira e ver se ela vai soltar. Aqui, olha, ela não soltou ainda, então quer dizer que ela tá úmida aqui de baixo. Eu acho que essa argila estava mais úmida no dia que eu fiz. Essa soltou facilmente. E a garrafa também, ó, se eu dou uma batidinha, ela acaba soltando da madeira. Vou tentar essa aqui mais uma vez, para ver se a gente vai conseguir. Soltou. Então, aqui eu tô com todas as peças que eu vou dar acabamento e mostrar para vocês. Primeiramente, então, o que a gente precisa saber? Quanto que a gente deixou no fundo da peça para que a gente consiga trabalhar um pezinho, se ele vai ficar mais alto ou mais baixo, sem que o fundo fique muito frágil. Então aqui, olha, vocês podem ver que esse tanto aqui é um tanto de excesso de argila que ficou no fundo da minha peça. Muita gente consegue, apenas dando uns toques no fundo da peça, saber quanto da peça, quanto de argila tem no fundo e com isso fazer o pezinho. O que eu gosto de fazer? Eu peguei uma régua e eu fiz um furo no meio e um furo na ponta. Como que eu vou medir, então, quanto de argila que eu tenho no fundo da minha peça? Eu vou colocar, então, a régua no meio. Eu pego um pauzinho de churrasco, coloco nesse furo do meio e vou marcar com um lápis aonde que está a minha régua. Feito isso, eu vou para o furo da ponta e vou marcar novamente. O que vai acontecer? Como aqui eu tô apoiando na mesa, a marcação que vai me dar aqui é exatamente a quantidade de argila que eu tenho, então, no fundo da minha peça. E aí, eu vou lá e meço na régua. Aqui ela tá com um pouquinho mais de 1 centímetro. E o que isso quer dizer? Como eu gosto de deixar a espessura de meio centímetro, eu posso comer aqui no fundo da peça, na hora de dar acabamento, um pouquinho mais de meio centímetro, que a peça ainda vai estar com argila suficiente para poder fazer, para ela não ficar frágil e eu conseguir fazer o pezinho do meu acabamento. Então, eu vou fazendo isso em todas as peças. Então, aqui de novo, ó, eu vou apagar essa marcação. Coloco o meu palitinho no meio da peça e marco com lápis. Vou lá na régua
marco novamente com o lápis. E a diferença entre as duas marcações é exatamente a quantidade de argila que eu tenho no fundo da minha peça. Essa aqui eu deixei menos, ó. Essa aqui tá com 0,9 centímetros, quase 1 centímetro. Então, essa aqui, o que que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer um pezinho muito alto, porque tem menos argila no fundo, senão eu corro o risco de furar a peça ou dela trincar no forno, porque se ela ficar muito fininha, pode acontecer de trincar. Bom, então depois que eu medi o fundo de todas as minhas peças, que eu sei mais ou menos quanto que eu posso tirar de cada uma na hora de dar acabamento, eu vou levá-las então para o torno para a gente dar seguimento ao processo. Bom, então depois de medido lá, eu vou primeiramente centralizar a minha peça no torno. Eu vou aproveitar que o torno tem essas marcações no fundo e já vou colocar a minha peça já quase centralizada para facilitar a minha vida. E vou fixar a mão aqui e com esse dedo eu vou marcar se minha peça está centralizada ou não. Aqui, olha, ela começa a encostar onde ela não está centralizada. Encostou, eu paro o torno, empurro um pouquinho a peça, giro novamente, ó, vou girando e ela continua encostando. Encostou aqui, eu paro, empurro um pouquinho no sentido contrário e tento de novo. Aqui agora eu já tô sentindo que ela está bem centralizada. Então, depois disso, eu venho com um pedaço de argila já no ponto de modelar e vou fixar a minha peça no torno. 3 pontos são suficientes para ela não sair do lugar na hora que eu estiver fazendo o acabamento e eu pressiono para baixo, encostando. Eu não pressiono muito assim, porque se a peça estiver um pouquinho úmida ainda, pode correr o risco dela da parede da peça deformar. Então, eu encosto no torno, encosto na peça, mas pressiono o dedo contra o torno. E aqui estão algumas das ferramentas que eu gosto de usar para fazer esses pezinhos. Então, a partir de agora, a gente vai ligar o torno e vocês vão observar como é feito esse acabamento. Primeiramente, eu vou alisar esse fundo e arredondar um pouquinho a borda para ele poder ficar lisinho e certinho, porque na hora que sai da madeira, ele fica cheio de irregularidades por aqui. Então, eu faço uma pressão do centro para a ponta. E aqui eu vou dar uma arredondada. Vai depender da forma que vocês querem dar no pezinho de vocês, da peça de vocês. Eu vou querer o pezinho mais retinho aqui no fundo. Então, eu venho com uma esteca. Eu tô sentindo a minha peça um pouco bamba no torno. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pouquinho da água, molhar o dedo aqui, ó, e molhar a boquinha da peça, porque isso ajuda a fixá-la também no meu torno. Vou centralizar. E na hora que eu pressiono aqui, ela gruda um pouquinho no torno. Mas mesmo assim, eu vou colocar a argila para poder ajudar a fixar mais ainda.
Aqui no caso, eu tô achando que a peça passou um pouquinho do ponto que eu gosto de dar o acabamento, ela tá um pouquinho mais dura. Por isso ela fica com mais resistência para aceitar o acabamento aqui. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Agora, com uma agulha, eu vou marcar exatamente aonde eu quero fazer o meu pezinho. Então eu vou lá, com a agulha paradinha, eu marco até onde eu vou com esse pezinho. E a partir daí, então, eu vou furando eu vou fazendo esse acabamento no fundo do centro para fora. Como eu sei que eu posso tirar aqui meio centímetro, eu vou fazendo esse acabamento até eu chegar na medida que eu marquei lá de meio centímetro. Pronto, olha. Então aqui eu já dei meio centímetro da borda pro fundo do meu pote aqui. Então aqui eu não posso ir mais, porque senão vai ficar muito frágil o fundo do meu pote. Agora eu vou tirar essa marcação aqui, arredondando o meu pote. E aí eu venho com uma esponja úmida. Se eu vejo que ficou alguma marca do metal, eu venho com a esponja e passo aqui para alisar e tirar as marquinhas da parede da minha peça. Pronto, então aqui agora a gente já tem uma peça acabada. Nesse momento, então, eu vou colocar o carimbo da minha marca. Por isso que é bom a argila, eu apoio aqui no fundo para não deformar, e é bom que a argila não esteja ainda muito dura, para poder facilitar a gente fazer a marca. Tem gente que assina, tem gente que põe o carimbo. E aqui, então, a gente tem a nossa primeira peça acabada. Então, vamos lá, mais uma peça que nós vamos centralizar aqui para poder dar o acabamento. Eu vou molhar aqui um pouquinho para ajudar a fixar minha peça no torno. Vou conferir se ela tá centralizada. Aqui, olha, essa aqui já, de uma vez só, eu já consegui centralizar bem. Venho com a minha argila. E vou fixar essa peça aqui no meu torno.
E agora eu resolvi usar essa outra ferramenta, que é uma ferramenta que eu gosto muito também, que é de dar acabamento. E vou começar. Vou igualar o fundo. Vou marcar bem o meu pezinho aqui. Isso depende muito da forma que vocês vão querer dar no pezinho da peça de vocês. Lembrando que se vocês estão fazendo mais de uma peça e querem que ela fique igual, é sempre bom estar medindo esse fundo, né? Para as peças ficarem o mais parecidas possível. Aqui eu vou querer fazer um detalhe nesse pezinho. Então eu vou comendo um pouquinho mais aqui na lateral. Para frisar. O pezinho e fazer um detalhe aqui nele. Só mesmo para ficar diferente, para vocês verem as possibilidades que a gente consegue fazer. Vou então com a agulha marcar até onde eu quero que vá o pezinho. E vou começar a fazer o meio dele. Como eu sei que meu fundo tem mais ou menos 1 centímetro, eu vou tirar apenas meio centímetro aqui para o fundo da minha peça não ficar muito frágil e não correr o risco de rachar no forno. Venho com a esponjinha. E aliso aqui um pouquinho. E aqui então, eu tenho a segunda peça acabada. Aqui vocês podem ver que eu fiz um detalhezinho no pé, para ficar uma peça diferente, e aí vai da criatividade de cada um de vocês. E agora, apoiando no fundo, eu pego o meu carimbo e marco a peça com a minha marca. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês como que a gente centraliza uma peça que não é totalmente redonda, né? Então, eu vou pegar aquele coração que a gente fez. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que centralizar essa peça, não aqui por baixo, mas sim aqui por cima. Essa parte daqui que vai ter que estar centralizada. Então, vamos lá. Eu posso simplesmente rodar e com o dedo aqui eu consigo ver também aonde a minha peça vai centralizar. E muita gente gira o torno de maneira mais lenta, uma velocidade média, e dá uns toquinhos na peça, porque com esses toquinhos a peça já automaticamente ela centraliza no torno. Porém, eu acho muito difícil essa técnica, é com muito treino, então eu ainda prefiro centralizar desta maneira aqui, que me garante mais que a minha peça vai estar
com o centro certinho. Pronto, a parte de cima já está centralizada. Mais uma vez eu venho com a minha argila e em 3 pontos eu vou fazer uma ancoragem dessa peça no torno, pressionando a argila úmida contra o torno. Aqui eu quero fazer um pezinho diferente. Eu vou deixar a minha peça arredondada desde lá de baixo. Vou igualar o fundo. E essa aqui eu não vou fazer o pezinho. Eu vou deixá-la toda redondinha, porque como o fundo dela é menor, e eu senti que ela tá com menos argila na hora que eu medi o fundo, eu deixei menos argila, então eu vou preferir deixá-la toda retinha aqui. Pronto. Essa eu resolvi então deixar com um acabamento mais simples. E vou colocar a minha marca. E aqui nós temos mais uma peça pronta. Bom, gente, eu deixei essas 2 peças por último pelo seguinte: como a boca delas é mais estreita do que o fundo, é muito difícil você centralizar e prender essa peça, porque ela vai ficar muito instável, vocês não vão conseguir fazer o acabamento fixando essa peça só aqui no torno. Talvez essa aqui ainda desse para fazer, mas mesmo assim ela vai ficar muito instável porque a boca é menor do que a base. Então, um recurso que vocês podem usar é fazer um cone ou pegar um cone assim, ou um cano mesmo de PVC, fixar esse cano no centro e aí eu vou apoiar o fundo da minha peça aqui e vou fixar então com a argila aqui e aqui para me dar mais firmeza para poder fazer esse acabamento. Porém, eu tenho uma ferramenta de centralizar aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. E antes de eu colocar essa ferramenta, eu só quero mostrar para vocês que isso daqui é a rebarba da nossa peça de argila que fica no torno, né? Que a gente recolhe aqui. Isso aqui é lógico que vocês não vão jogar fora. A gente já tem aqui no canal um vídeo de reciclagem de argila que ensina vocês como reaproveitar então essa argila aqui. Voltando aqui então, esse aqui é o meu centralizador. Esse meu eu trouxe de fora, mas eu sei que tem algumas marcas nacionais também que já estão produzindo esse centralizador e que é uma ferramenta muito boa no auxílio do acabamento. Então, olha, eu virando aqui a minha peça, à medida que eu giro o meu centralizador aqui, ele já vai deixar a minha peça já no ponto centralizada para eu poder trabalhar esse acabamento. Eu tive que adaptar essa bacia mais alta porque senão eu não conseguiria recolher aquela rebarbinha da argila que vai saindo aqui do torno. E aqui então facilmente a minha peça já está centralizada e isso me poupa um tempo muito grande de centralizar e me deixa com a certeza de que a peça está realmente no centro. Vou marcar aqui o meu pezinho.
E aqui eu posso ir trabalhando o pé do jeito que eu quiser. Vou fazer o meio agora. Lembrando que eu posso tirar apenas meio centímetro da argila, porque eu já vi aqui que o meu fundo tá com 1 centímetro. Senão ela vai ficar muito frágil e vai rachar no fundo. E aqui eu gosto de arredondar essa quininha aqui, para ficar um pezinho bem bonitinho. Venho então com a esponja. E aliso aqui esse fundo. Pronto. E aqui rapidamente, com o centralizador, eu consegui então fazer o acabamento da minha peça. Venho com o meu carimbo. E ponho a minha marca. E por último, então, eu deixei aqui a peça que eu considero a mais complicada de dar acabamento, que é a garrafa, justamente porque ela tem o gargalo fino e alto. Então, eu vou usar aqui um cilindro para poder me auxiliar a prender essa peça e ela não ficar sambando. Eu vou colocar um pouquinho de argila aqui para que para que a peça possa fixar nesse cilindro. E aqui, então, eu tenho vários tamanhos, o meu centralizador ele tem vários tamanhos de haste para eu poder apoiar. Então, eu vou escolher um aqui, que vai me dar mais firmeza e vai pegar minha peça mais no alto, me ajudando a centralizar. Então, eu vou ver aqui aonde que ela vai ficar centralizada. Eu gosto muito também de usar um nível para ver se ela tá com a parte superior dela toda niveladinha, para ficar o mais bonitinho possível. E vamos lá para a última peça, então. Como essa peça é mais instável, eu vou fazendo bem devagarzinho, para ela não sair do lugar.
E nessa peça aqui, eu vou preferir deixá-la também toda retinha no fundo, porque como o fundo dela é pequenininho, eu não vou afundar muito aqui mesmo, porque eu não tenho muito excesso de argila para isso não. Senão o fundo dela vai ficar muito frágil. Vou ver se eu consigo fazer um detalhe aqui. Pronto, e agora eu posso virá-la aqui, olha, para poder tirar as marquinhas que ficaram. E dar o acabamento nela nesse sentido. Vir aqui e tirar as marquinhas que possam ter ficado lá embaixo quando eu fiz o acabamento no outro sentido. E é isso. Aqui, então, um outro pezinho diferente daqueles que eu já tinha mostrado. E aqui nós temos nossa garrafinha. Então é isso, pessoal. Agora que nós estamos com as nossas 5 peças já acabadas, é só esperar que elas sequem por completo para que a gente possa então levar ao forno para fazer a queima de biscoito, que é a primeira queima na temperatura de 890 graus. Com isso eu termino mais um vídeo, esperando que tenha ajudado vocês com as dicas que eu dei hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem aqui nos comentários, que assim que possível eu vou atendendo a todos. Um beijo e até a próxima. Tchau!